e ela agora pode dizer que ela é uma duatleta. É assim que fala, gente? Tivemos aqui recentemente um episódio contando, né, sobre a minha experiência com duatlon, sobre se jogar para o novo. E eu estou hoje voltando para a gente reforçar esse tema e conectar com um tema que me pedem muito aqui no meu trabalho, nas redes sociais e não importa onde, que é sustentando bons hábitos. É também um desafio para mim? É, e não vou mentir, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de uma estrutura que vai te ajudar não só a criar, como sustentar bons hábitos, hábitos saudáveis na sua vida de uma forma mais leve, porque muitas vezes a gente tem que fazer a maior força, né, para engatar ali um esporte, um treino, um estudo. Mas vamos nos entender com esse tema hoje, porque este podcast, que inclusive está em busca de um novo nome, se vocês quiserem contribuir com ideias, aceito sugestões. Este podcast é um lugar seguro para a gente falar de autocuidado, né? Não vamos vender somente aquela ideia de que autocuidado precisa de coisas. Não, autocuidado é de dentro para fora. É quando você olha para você, quando você se acolhe, quando você se cuida, quando a gente evolui juntas e juntos. A gente fala de inteligência emocional aqui também, a gente fala de autoconhecimento. São os principais pilares da minha missão, desta Juliana que está aqui trabalhando na internet desde 2009. Pois bem, meu bem, como faz para sustentar novos hábitos? Eu vou contar um pouquinho para vocês como foi a prova de duatlon. A gente teve há 2 episódios, acho que é isso, né, nossa diretora? Há 2 episódios falamos sobre se jogar para o novo. E ainda não tinha acontecido essa experiência, que foi um episódio muito marcante da minha vida. Então chegou lá eu, né, aquela menina que não sabia andar de bicicleta, mas que resolveu, depois de adulta, correr atrás desse sonho. Não só por mim, mas para o meu amado pai, que está em outro plano, que tentou muito me ensinar. Então, assim, gente, vocês não têm noção da vitória que foi para mim. Eu comecei a receber muitos relatos de pessoas que também não aprenderam a andar de bicicleta na infância, que talvez ainda não saibam. Então, o que eu queria dizer, assim, para você que tem esse sentimento semelhante, né? Poxa, mas eu cresci, agora eu não sei, já passou o tempo. Gente, é sempre tempo, eu sempre falo isso para vocês. Entende por que você quer aquilo? Qual seria o papel positivo de você realmente se jogar para esse novo, né? Tentar isso de novo. Qual seria esse papel positivo na sua vida? Porque muitas vezes vai resgatar ali uma autoconfiança de que você fez por você, você não deixou para trás aquele sonho, por mais que ele tenha ficado engavetado. Então, entende o valor disso aí dentro do seu coração e às vezes também não faz mais sentido. Você fala, não, passou essa vontade, não vai me trazer nada hoje, então tá tudo bem. Acho que é muito importante nos nossos processos a gente dar um passo para trás, como a gente fala muito na meditação, né? Entrar no papel do observador. Isso, inclusive, é um ótimo exercício para muitas questões da nossa vida. O que é, Juliana, esse papel do observador? É basicamente quando você sai da emoção da situação, né? Como se você desse um passinho para trás e se olhasse de longe, se olhasse de uma outra perspectiva. Sem estar envolvido com amor, com dor, com emoção, ali no meio daquele vendaval que às vezes a gente está num emaranhado muito grande emocional e não consegue ter o ponto de sair da rota de fuga. Sabe quando você não tem clareza sobre a situação? A meditação traz muito, né, essa sugestão, inclusive a PNL também, de você dissociar. Sai daquele papel que você tá, que, o bicho tá pegando. Dá um passo para trás, é como se você fosse se olhar assim de longe. Eu tô com uma caneta aqui na minha mão, quem tá me assistindo vai ver, mas se você tá me ouvindo, segurei uma caneta, é como se ela fosse eu e eu tô olhando ela aqui do lado de fora. E aí sim você consegue ganhar mais clareza sobre possíveis caminhos que ainda não estejam claros no seu coração. Então você vê a situação de longe e você se faz perguntas importantes, né? Quem sou eu nisso tudo, né? Quais são os meus caminhos agora? Isso faz sentido para mim? E aí você entende quais tipos de pergunta, né? Porque são milhões de situações que a gente pode estar vivendo. Quais tipos de perguntas de poder você pode fazer ali, dissociada daquela emoção, para talvez encontrar novos caminhos, né? A gente está falando aqui de sustentar hábitos. De repente você tem um certo desafio em manter esses hábitos, né? Aí eu vou contar para vocês um pouco dessa minha história,
Mas talvez esse exercício te ajude. Por que você odeia academia, né? Sai desse papel, se olha de longe. Talvez um dia você ouviu pessoas dizendo que academia era um negócio chato, ou quando você foi para academia, foi forçada. Mas a gente vai reestruturar isso tudo, né? Então, se você está vivendo um grande emaranhado emocional na sua vida, usar esse papel do observador é excelente para você ganhar essa clareza mental e até essa clareza emocional sobre aquilo que você está vivendo naquele momento. Fecha esse parênteses, né? Vamos voltar lá para a história do duatlon. Então, assim, foi super importante para eu me permitir viver aquilo. E aí eu cheguei lá com uma bicicleta emprestada, a coisa toda andou porque eu tive muita solidariedade também, que vai ser o nosso tema do próximo episódio. Gentileza, solidariedade. Muitas pessoas me ajudaram a estar lá. E quando foi a minha largada, porque eu acabei competindo numa categoria de pessoas que têm um tipo específico de bike, né? Porque era duatlon, corre e pedala. Então, que tem uma bike de estrada, bike road, ou bike speed, ou bike de triatlon. Então, assim, geralmente é um investimento bem mais alto. É uma galera que já faz isso. Eu olhei, eu falei, meu, onde foi que eu me enfiei? Por que eu fui inventar isso agora? Tá, sai do papel, né? Entra no papel de observador, dissocia dessa emoção, porque ela não tá ajudando agora. Tem muita emoção que impulsiona, mas tem outras que nem tanto. Então sai dessa emoção agora, se olha com o papel do observador. O que você acha disso tudo? Meu, que incrível que você tá aqui. Que incrível que você tá se jogando. E que, ao invés de usar comparação com pessoas tão experientes, você pode usar inspiração. Olha para essas mulheres, modela o comportamento delas. Olha, de repente, se inspira, traz isso para sua vida. Como que você pode usar isso para sustentar esse novo hábito, para de repente querer chegar lá, para criar novas metas? Entende? Então, naquele momento, foi super importante eu sair um pouco dessa situação do meu Deus, eu sou aqui, tipo, uma idiota que mal sabe andar de bicicleta. Mentira, porque agora eu já sei. Não tenho muita habilidade, mas eu já sei, né? Porque às vezes a gente conta umas historinhas na nossa cabeça que também não estão ajudando. Então lembra, sai, vai pro observador, neutraliza, volta, vai se resolvendo. Eu faço isso comigo, gente, o tempo todo. E é um exercício constante, né? Aí foi a hora da minha largada, eu assim, chorrindo, né? Caca crying de nervoso. Primeiro corria 2,4 quilômetros, que é uma distância super confortável para mim. Cara, deu a largada, gente. Vocês não têm noção da velocidade que aquelas mulheres corriam. Daí que eu comecei a fazer naturalmente. Estamos sujeitos a isso o tempo todo, né? É você e o quê? No ritmo do outro, que tá ali do seu lado. Essas mulheres estavam num pace que não me pertence ainda. E eu fui tentada. Aí, eu não tinha dado nem 1 quilômetro, eu já tava assim. Birolha. Daí, de novo, sai, respira. Quem sou eu nisso tudo? Por que eu tô correndo mais rápido do que eu consigo? A troco de quê? Vai pro seu possível, Juliana. Você já tá aqui. Isso já não é o bastante? Pra gente se reconhecer no nosso possível. Porque senão a gente vai ficar olhando pro lado, a pessoa tá voando do seu lado e você fala, ai, eu não sirvo pra isso. Eu não sou boa o bastante. Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Para. Reconhece o valor dessa escolha. E reconhece o seu possível diante desse momento. Usar isso pra se inspirar e melhorar, né? Aí tive lá minha conversa comigo mesma. E a vencedora, ela tava na minha categoria, porque vai por idades, né? Eu falei, bom, eu tenho 37 anos, não deve ter muita gente na minha idade. A minha idade era que tinha mais gente. E achei isso muito legal também. Porque se a gente faz um recorte pro etarismo, que é uma questão muito importante, de que muitas vezes a nossa cultura e a nossa sociedade fazem com que você sinta que você perde o seu valor conforme você envelhece. Né? O etarismo é algo que precisa ser dito. E olhar um esporte que tinham muitas mulheres da minha idade, de 40, de mais de 40, performando. Gente, isso foi tão importante pra mim, porque quando eu trabalhava como modelo, com 20 e poucos anos você já tá velha. Não sei hoje em dia, as coisas mudaram, isso faz 20 anos. Então, só pra gente entender por onde que a gente tá buscando as nossas referências de potencial, do que pode, do que não pode, é você que tem que decidir o que pode e não pode. Né? Até quando você vai querer fazer um esporte? Até quando você vai querer assumir certos papéis na sua vida? É você que decide. Nem ninguém vai falar que passou do tempo, que já passou da tua hora, que você não serve mais para isso. Então, acho importante a gente trazer isso aqui para repensar até a forma como a gente se coloca e como às vezes a gente julga, né?
Então eu olhei aquilo e foi muito importante para me impulsionar de falar, olha, a vencedora estava ali na minha idade, que era até 39. Cara, que mulher incrível. A gente dava 6 voltas num percurso. Eram 6 voltas? Não, eram 4. Gente, enfim, essa mulher passou por mim uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu falava, será possível? O que eu fiz, gente? O que eu fiz? Eu já tinha me colocado no meu lugar no bom sentido, tá? De entender quem era eu ali, iniciante, primeira vez fazendo esse tipo de prova. Cara, eu decidi que eu ia bater palma para todo mundo que me ultrapassasse. E aí sim eu entendi e falei, quantas vezes a pessoa tá ali, arrasando na tua frente, dando volta em você numa corrida. Cara, ela também precisa de apoio. Não é só quem fica para trás. Isso é generosidade, isso é empatia. Isso é uma forma de você contemplar e honrar aquela que já tem mais experiência. Sabe quando você abaixa e honra? Eu meio que comecei a fazer isso por todo mundo que tava me ultrapassando. E eu, bati a palma, diva, musa, vai que vai, é isso. Gente, foi maravilhoso poder encarar dessa forma, porque eu tinha uma escolha. Ou eu escolhia me colocar para baixo, saber que eu era uma das últimas ali, né? E não vou mentir que o meu ego falava, mas não é a última. Mas calma, todo mundo tá ali por algum motivo, cada um tem seu tempo. Não é com os outros que eu quero competir nessa ocasião. É comigo mesma. Como vai ser o meu desempenho? Como que vai estar a minha cabeça? Porque chega uma hora que não é mais o seu corpo. É a sua cabeça que vai te fazer concluir, que vai te fazer chegar, cruzar a largada, entregar teu projeto, lançar a tua marca. É a cabeça, né? Porque às vezes o corpo falha, a mente vai duvidando. O que vai te levar adiante? É o que tá aqui e, claro, o que tá no seu coração. Daí, feita a primeira parte, né? Torci lá a mulher divando. Eu falei, é isso. Se ela consegue, se eu quiser um dia, eu vou treinar. E eu vou ser não tão boa quanto, né? Porque a gente sai do lugar da comparação, mas eu vou ser super, mega incrível, potente dentro do meu possível, mas inspirada nela. E aí tinha a parte da transição, né? Que você para a corrida e pega a bicicleta. E o meu treinador, o Douglas, e até a Tainá, que é uma professora de ciclismo daqui de Santos, que ela é campeã e tudo, ela falou, Ju, aproveita, os dois falaram, né? Aproveita o pedal para descansar. O cardio. Só que assim, né, gente? A pessoa que foi atleta de patinação durante muitos anos, eu tenho um certo nível de competitividade. É claro que é comigo. Então eu tinha uma meta de um tempo que eu queria concluir a prova. E daí, beleza, eu fiz a transição com tranquilidade, né? Não podia sair já pedalando de onde estavam as bikes, então eu saí caminhando e fui respira, né? Respira. Gente, eu peguei a bike. Parecia que era eu na minha criança subindo na bike. Ai, gente, eu sempre choro nos episódios. É muito terapêutico isso daqui, tá? Vamos nos permitir chorar. Aí eu peguei a bike e eu falei, pai. Eu ouvi a minha criança dentro de mim falando, obrigada por me dar essa chance de viver isso. A gente conseguiu. E foi uma das vivências mais potentes da minha vida. Claro que eu me enfiei num duatlon para realizar isso, mas é porque eu gosto de ser ousada dentro dos meus possíveis. E eu falei, meu pai, cara, ele deve estar muito feliz também. Então eu fiz por mim, fiz pela minha criança, eu fiz pelo meu pai. E isso foi game changing, assim, foi divisor de águas na minha vida. Por isso que eu insisto em falar para vocês, se dá uma chance de novo. Porque ela pode mudar a sua história e todo o resto da sua vida, porque você vai lembrar daquilo. Você vai lembrar daquilo e aquilo vai te trazer força quando você precisar, né? Então foi incrível e a minha sensação, porque assim, eu pedalo num rolo eletrônico aqui em casa,
que ele simula, né, os percursos, se eu vou subir uma montanha e se eu tô numa descida, ele vai mais rápido. Gente, sentir o vento batendo no rosto. Andar em muita velocidade. Claro que tinha as triatletas passando por mim e numa velocidade loucamente maior, mas era o mais rápido que eu andei na minha vida. Era minha criança, tava pulando lá dentro, gente. Eu falei, não, vai. Aí eu lembrei que eu tinha que recuperar o fôlego. Aí eu falei, quer saber? Eu ainda tenho, então vai, vai mesmo. Não vai ficar aqui pescando, vai. Então arrasa, quebra tudo, Juliana, vambora. E aí entrou a Juliana competitiva que me habita e, vai. Gente, comecei a apertar as marchas, pedalar mais pesado, porque deve ser pedalar mais rápido, mas você faz muito mais força. A minha perna estava burning, queimando. Eu falava, beleza. Todos os documentários, livros de atleta, histórias de atleta que eu conheço, todos eles falam, você não sabe o seu limite. A gente não sabe o nosso limite. E muitas vezes o que você vai saber é que os limites que um dia você acreditou, eles não existem, porque você vai lá e supera. Claro, a gente tem que também ter cuidado, ter respeito pelo nosso corpo, né? Pelo nosso momento, por quem a gente é, por onde a gente tá. Mas se puxa um pouquinho. Se puxa um pouquinho com respeito por você, com gentileza. Mas se puxa um pouquinho porque, essa quebra de limites... Assim, eu não preciso nem explicar o que ela representa, né, na nossa vida. Então pedalei muito rápido, fiz um tempo muito bom na bike. Eu fiz o percurso de 9 quilômetros em 24 minutos. Para quem não sabe andar de bicicleta, tá incrível. E eu deixei queimar minha perna. Aí fiz a transição novamente para finalizar a prova, que era 1,2 km. Aí eu pensando, imagina, né, gente? Vai ser super tranquilo, 1,2 km é ridículo. Vai, Juliana, depois de 9 quilômetros de pedal, enlouquecida. Achando que era ciclista campeã do Tour de France. Gente, foi muito pesado, muito pesada. Minha perna tava muito pesada. E lá a galerinha me passando de novo. Meu Deus, não é possível. Mas vai, tá quase. E sabe o que foi um gesto muito bonito e muito importante? Que eu quero mencionar antes da gente passar para o nosso ponto de sustentar os hábitos, né? Porque quando a gente gera emoção, a gente aprende, né? Pela dor ou pelo amor. Então, que gerar uma emoção em vocês também veio de forma muito natural, mas... Enfim, porque eu consigo acessar um lugar diferente da sua mente e do seu coração quando a gente tá com as emoções fluindo. Então, tudo tem uma razão de ser aqui também, tá, gente? As coisas não são aleatórias. O que aconteceu? Douglas, o meu professor, Douglas Brito, maratonista, já foi triatleta. Ele é uma pessoa, um coração. Eu admiro tanto esse homem. Ele foi uma pessoa que me ensinou a gostar de correr quando eu não dormia. Eu era a mãe que acordava 8 vezes na madrugada e decidiu correr ao mesmo tempo. Porque correr era a minha rota de fuga. Era quando eu falava, eu tô viva e eu tô conseguindo. O Douglas me passava as planilhas e ele nunca exigiu mais do que eu podia, mas ele sabia como me colocar naquela linha tênue em que você não tá acomodado, mas você também não tá exaurido. Você não tá no seu limite, mas você tá se puxando. Ele soube fazer isso com maestria. E aprendi a gostar de correr, porque eu não gostava. E eu falava, não correr não é pra mim. Mas eu via meu marido maratonista, achava aquilo incrível. Eu falava, eu quero sentir o que ele sente. E eu descobri que eu corria muito rápido. Foi assim que eu comecei a conseguir correr, era entender qual era o meu pace. Fica aí a reflexão pra nossa vida, né? Qual é o seu pace? Porque às vezes você tá num pace que não é seu, nos negócios, no relacionamento, na família, ou no esporte. E você fala, não nasci pra isso. Não consigo. Você não tá no seu pace. Se você ajustar o seu pace, talvez você consiga performar muito melhor em qualquer esfera da vida. Então, pensa nisso. E daí o Douglas conseguiu fazer isso. E daí nessa hora da corrida final, o que ele fez? Ele correu do meu lado, praticamente, no canteiro, porque era um percurso de um canteiro, né, que você ficava dando a volta. Ele foi correndo do meu lado. Ju, respira, Ju, respira, vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E ele... Gente, eu aposto que tem alguém na sua vida que corre do seu lado falando 1, 2, 3. Quem é? Às vezes é você mesma, né, porque não tem ninguém.
Mas deve ter tanta gente torcendo por você, né? Vamos lembrar de reconhecer e de agradecer. Eu agradeci muito ele. Falei, você fez muita diferença quando você correu do meu lado. Falando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E pra gente lembrar também da importância de correr junto com alguém, né? Contando pra essa pessoa. Então foi muito significativo pra mim naquele momento, consegui concluir a prova. Depois eu aprendi que as transições também contam no tempo final do duatlon, né? Então, assim, eu fiquei panguando lá pra trocar bike, deixa bike, pega bike, mas enfim, foi meu momento de respiro também. Eu não queria me violentar, já estava me exigindo, mas eu não queria me violentar, então eu concluí em acho que 50 minutos, né, todo o percurso. E foi muito importante para me inspirar também. E aí você me pergunta, Ju, mas o que isso tudo tem a ver com sustentar hábitos? O que aconteceu quando você, de repente, treinou uma época? Ai, porque, de repente, eu não tô feliz com o meu peso, com a minha forma, vou treinar. Vou dar um exemplo que acontece muito, né? Não tô falando que é certo ou errado. Vou treinar para emagrecer. Eu já treinei para emagrecer. Depois você emagrece. Você tá com o mesmo afinco? Algumas pessoas sim pegam gosto, mas a maioria não. E aí não se sustenta. E quando eu falo para você de sustentar hábitos, é pra gente mudar a nossa perspectiva sobre o porquê a gente faz as coisas. A bicicleta foi superação para mim. Eu não aprendi a andar de bicicleta necessariamente para participar de um duatlon e passou o duatlon e para. Foi que nem, vou dar um exemplo muito sincero e honesto. Eu comecei a treinar corrida porque meu sonho era correr 10 quilômetros. Eu corri 10 quilômetros. Treinei meses, corri 10 quilômetros. No dia seguinte, no outro dia, na outra semana, eu parei de correr. Eu fiquei um tempo parada, porque eu atingi minha meta e eu não pus outra. Então, tem algumas coisas importantes aqui quando a gente fala sobre esse assunto. Se você tem uma meta pontual, tudo bem. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas lembra de ter outras metas para depois que você bate aquela meta. Se for uma meta somente por algo superficial, uma coisa é você treinar para emagrecer, uma coisa é você treinar para ter mais saúde. Ter mais saúde é um objetivo eterno, não é? É ou não é? Emagrecer pode ser que seja um objetivo pontual. O que a gente precisa entender e respeitar é que grandes objetivos, mais profundos, mais impactantes, que não tenham um prazo de validade, sustentam, fazem com que você sustente os seus hábitos. Não são os objetivos que sustentam, você que sustenta. Mas eles te fazem criar uma nova relação com seus hábitos de mais importância. E de você saber a importância daquela recorrência. Porque você vai ter um objetivo pontual e ele vai passar. Qual é o próximo objetivo? Por que você faz? Com qual intenção você faz o que você faz? Então, criando novos hábitos, é importante você lembrar e considerar isso. Então, hoje em dia eu corro. Eu corro porque eu gostei de ser do atleta e gostaria de continuar sendo do atleta. E aí, o que eu já fiz? Me inscrevi em mais provas de corrida, para pelo menos manter, porque eu sei que eu funciono assim. Por que eu patinei 20 anos? Eu mesma me perguntei, por que eu patinei 20 anos? Bom, eu devia gostar muito, né? Isso é óbvio, eu amava. Mas como eu consegui praticar um esporte durante 20 anos? Porque eu sempre tinha um objetivo por vir. Começa o ano, você treina para o seu campeonato estadual, aí você se classifica para o campeonato brasileiro, aí dependendo do estágio que você tá, você se classifica para o Mundial. E eu cheguei, né? Eu fiz toda essa etapa. Eu fui para 4 campeonatos mundiais. Eu sempre tinha um objetivo. Não era eu que criava, né? Era um calendário e eu queria competir. Você pode patinar 20 anos sem querer competir, participar de show de fim de ano, aquela coisa toda, como tem pessoas que eu conheço. Mas eu entendo que a competição era muito saudável para mim, no sentido de não me estagnar, né? E continuar ali motivada, sustentando aquele hábito. Então é só para você, é uma nuance aqui para você se lembrar de repente, aqueles hábitos que você foi largando, eles não tinham necessariamente um objetivo maior que fosse mais permanente, né? Então trabalha isso dentro do seu coração. Qual pode ser meu objetivo maior para esse hábito que eu gostaria de manter? Quando eu treino, eu penso nos meus filhos, que eu quero envelhecer saudável para correr atrás deles, para pegar eles no colo.
Então, assim, às vezes você vai encontrar motivação em coisas novas, né? Que te fazem sustentar esses hábitos, criando novas metas, intencionando sempre o porquê de você estar ali, porque daí te faz vencer preguiça, te faz vencer procrastinação. E basicamente era essa nossa reflexão de hoje, porque eu acredito que todos nós podemos ter hábitos mais saudáveis para sermos pessoas mais saudáveis e termos um futuro mais saudável. E eu não tô falando só de corpo, tá, gente? Hábitos saudáveis para suas emoções, para sua mente, tudo isso, né? E existem muitos caminhos. Lembra disso? Vim aqui, falei do meu coração, ela chorou litros, né? Mas é isso que eu gosto de fazer, sabe, gente? Eu me emociono com vocês, eu aprendo com vocês. Lembra de seguir o podcast, você se identificou, de compartilhar esse episódio. A gente costuma deixar umas enquetes aqui também para vocês interagirem. E nas redes sociais também, eu tô em praticamente todas as plataformas que eu me identifico. Então no Instagram tô sempre lá com vocês. A gente tem bastante conteúdo motivacional para o seu dia a dia. E muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida, porque vocês fazem parte dos meus objetivos permanentes. Quando eu me melhoro, eu faço isso por todas nós, pelo poder do exemplo e para te motivar também. Então, corações, um beijo no seu coração e até o próximo episódio.